Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em vosso coração. Hoje nós vamos ler agora Jó, no capítulo 31. Jó declara a sua integridade nos seus deveres. No versículo 1: fez concerto com os meus olhos, e como pois os fixaria em uma virgem. Versículo 2: porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança de Todo-Poderoso desde as alturas? No versículo 3: porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que abrem iniquidade? No versículo 4: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? No versículo 5: se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para engano? No versículo 6: pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. No versículo 7: se os meus passos se desviarem do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apagou alguma coisa. No versículo 8: então semeei eu a outro, coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. No versículo 9: se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rodeando a porta do meu próximo? No versículo 10: então moa a minha mulher para o outro, e outros se encurvem sobre ela. No versículo 11: porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes. No versículo 12: porque o fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. No versículo 13: se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando ele contendia comigo? No versículo 14: então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a coisa que ele responderia? No versículo 15: aquele que me formou no ventre, não o fez também ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? No versículo 16: se retive o que os pobres desviavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva? No versículo 17: ou só comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele? No versículo 18: porque desde da minha mocidade cresceu comigo como com o seu pai, e guiei desde o ventre de minha mãe. No versículo 19: se alguém vi perecer por falta de vestido, e aos necessitados por não ter coberta? No versículo 20: se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros? No versículo 21: se eu levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda. No versículo 22: então caía do ombro a minha espádua, e quebre-se o meu braço desde o osso. No versículo 23: porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza.
No versículo 24: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. No versículo 25: se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito. No versículo 26: se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa. No versículo 27: e o meu coração se deixou enganar, e em oculto a minha boca beijou a minha mão. No versículo 28: também isso seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. No versículo 29: se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exaltei quando o mal o achou. No versículo 30: também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com a maldição. No versículo 31: se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado, passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viadante. No versículo 33: se como Adão encobriu as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. No versículo 34: trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. No versículo 35: há quem me dera o que me ouvisse. Eis que o meu intento é o que Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. No versículo 36: por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim, e ataria como coroa. No versículo 37: o número dos meus passos lhe mostraria, como o príncipe me chegaria a ele. No versículo 38: se a minha terra clamar contra mim, e se os seus regos juntamente chorarem. No versículo 39: se comi a sua novidade sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos. No versículo 40: por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Até aqui. Que Deus abençoe grandiosamente. É uma sabedoria fora do comum que esse homem tinha. Esse homem ele tinha uma palavra que é uma coisa que saía da sua alma ao infinito. Uma sabedoria. Muitas vezes fala assim que Salomão tinha sabedoria. Não sei, mas o Jó ele tinha uma sabedoria do eterno, uma sabedoria infinita. Nossa, era uma sabedoria diferente da sabedoria de Salomão. Sabedoria, ele tinha sabedoria também de agir, ele tinha também sabedoria de palavras, de descoberta. E Jó, ele tem uma sabedoria misteriosa, é um mistério, né? O mistério de Jó é uma sabedoria incrível, que não dá para imaginar e calcular a sua sabedoria que ele tem. Mas é a palavra que Deus tem me colocado para a gente ler e meditar, né? Que essa aqui é uma sabedoria da alma, né? Não é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria da alma, uma sabedoria eterna, né?
está escrito nesse livro algo assim, muito mistério. E a gente devemos assim, se meditar a sabedoria, né? Nós estamos num mundo assim, cheio de largueza, que muitas vezes nós buscamos a sabedoria da terra, né? Por exemplo, né, não reclamo, né? Não reclamo jamais, mas assim, muitas pessoas pecam a sabedoria da terra, né? E, e a gente precisa buscar a sabedoria do eterno, sabedoria do céu, né? Que a sabedoria do céu, ela combate qualquer inimigo da face da terra, né? Que é uma sabedoria que não tem como e quem questionar, né? Então, tá aí, como se fosse assim, como que se lança uma semente, né, sobre a face da terra, né? Ela germina e se torna uma árvore gigante, de grande, depois de muitos anos. E ela começa a soltar folhas. A distribuição de galhos é diversos, né? Diversos galhos por norte, por leste, por sul, por leste, por oeste. Galho apontado para tudo quanto é lado. E por incrível que pareça, não sabemos decifrar a sabedoria dos galhos, né, de uma árvore que foi lançada na terra, uma semente. E muitas vezes essa árvore é uma árvore frutífera, né? E ela começa a produzir as suas flores, né? E as suas flores, elas são atraídas pelos insetos da terra, que é onde ela solta o seu perfume e também solta a sua aroma, e solta a sua essência, e solta o seu paladar, e solta a sua nutrição, aonde as beija-flores, né, as abelhas e os moribundos e outros insetos, ele tira os néctar ali daquela planta e ele leva para o seu aposento, onde ali ele produz um alimento chamado mel, que mel é algo assim incrível, é produzido pela a criação de Deus, é verdade, né? É o infinito. Olha o fundamento que Deus dá, né? Qual o fundamento, aonde que a gente devemos chegar, qual é o fundamento de todas as coisas, né? Deus forma coisas incríveis, né? Muito maravilhoso. Que Deus abençoe vocês na jornada de vocês. Tenha paciência com tudo nessa terra e busque a fé. Se você está passando por provas, se você está passando por lutas, se você está passando por afrontas, se você está passando por desprezo, por humilhação, se você está passando por qualquer tipo de humilhação, fique quieto, clame a Deus e tenha certeza que o que você plantar você irá colher. E Deus vai tirar aquilo que está tirando a paz e a alegria da tua vida de viver, está tirando a tua expectativa de vida. Entrega na mão de Deus, que tenho certeza que Ele vai criar um caminho na tua vida. E o nome do Eterno, o nome de Todo-Poderoso, Ele será glorificado. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém.